Do Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6, naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por causa do qual vem. É melhor para ele que lhe seja colocada ao pescoço uma pedra de moinho e seja lançado ao mar, do que escandalizar um destes pequenos. Cuidem de vocês mesmos. Se o seu irmão cometer uma falta, repreenda-o, mas se ele se arrepender, perdoe-o. E se ele cometer uma falta 7 vezes ao dia contra você, e 7 vezes voltar a você dizendo, estou arrependido, você o perdoará. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta em nós a fé. O Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira, arranque-se e vá se plantar no mar, e ela lhes obedeceria. Palavra do Senhor. Boa jornada, e hoje também desejamos permanecer com Jesus, com o nosso Senhor, o nosso Mestre, que continua a nos ensinar a arte da vida, a arte do amor. O Evangelho que hoje ouvimos nos revela Jesus falando com os discípulos, com o desejo de ensinar-lhes o tipo de relacionamento que são chamados a ter dentro da nova comunidade, entre aspas, que está se formando. Fala aos discípulos de 2000 anos atrás, mas fala aos discípulos de hoje. Fala a mim, a você, a cada um de nós que estamos tentando segui-lo, claramente. Se Jesus toca esse tipo de assunto, ele percebe que os discípulos estão tendo muita dificuldade em viver juntos. E o que Jesus diz a eles? O que Jesus diz a mim, a cada um de nós, hoje? É inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por causa do qual vem. É melhor para ele que lhe seja colocada uma pedra de moinho ao pescoço e seja lançado ao mar, do que escandalizar um desses pequenos. Cuidem de vocês mesmos. E se seu irmão cometer uma falta, repreenda-o, mas se ele se arrepender, perdoe-o. O que Jesus está dizendo? É inevitável que venham escândalos. Qual é o risco que frequentemente corremos? É o de pensar que aqueles que seguem Jesus, que aqueles que ouvem sua palavra, sejam perfeitos, que nunca possam errar. E então acontece alguma coisa. Acontece que a pessoa, sendo criatura, cai em um pecado, erra um comportamento, diz algo que não está certo mesmo em público, algo que escandaliza os outros. E se escandaliza os outros, podem surgir expressões como esta, mas como é possível? Justamente ele, justamente essa pessoa, disse isso, mas se comportou dessa maneira, eu nunca esperaria. E o que Jesus nos diz? É inevitável que venham escândalos. Não se escandalize porque há alguém que erra. É Jesus quem diz isso. É Deus quem diz isso. Deus, que é o amor verdadeiro, Ele que é o amor eterno, aceita e acolhe o fato de que para nós, criaturas, é inevitável que possamos errar. Ele até diz que é inevitável que ocorram escândalos, porque somos criaturas, portanto, somos fracos, somos frágeis, caímos. E devemos nos lembrar também que o amor é o filho da liberdade. Deus nos ama sempre, e seu amor é a manifestação concreta da liberdade que ele nos concede. Porque, se Deus não aceitasse o fato de que podemos cair, que possam existir também os escândalos, para eliminar os escândalos, que são o sinal público dos nossos pecados, dos nossos erros, o que Deus deveria fazer? Deveria nos tirar a liberdade. E assim não poderíamos de maneira alguma fazer livremente. E sem restrições o que pensamos em fazer. E, se o Senhor nos deixa livres, então, aceita também o fato de que escândalos aconteçam. Aceita também o fato de que podemos errar. Deus aceita o fato de que pecamos e, se Ele aceita, o que faz? Aceitar o mal por amor é muito desafiador. Deus até assumiu sobre si o mal. Deus assumiu sobre si o pecado. Assumiu sobre si os escândalos da humanidade. E o que Ele fez? Mandou seu Filho entre nós para que pudesse se imergir na nossa realidade, para que pudesse entrar no mal do nosso pecado e, como uma esponja, pudesse absorver todas as nossas fraquezas e fragilidades, todos os nossos pecados, para então nos dar, ao mesmo tempo, seu amor, sua própria capacidade de amar.
Durante toda a sua vida, o que Jesus fez? Ele nos manifestou esse desejo e o colocou em prática durante toda a sua vida. E a imagem que sintetiza sua atitude em relação a nós, que sintetiza seu amor por nós. Qual é? É a da cruz. Ou seja, diante de Jesus, reduzido a esse estado, Pedro, referindo-se à frase do profeta Isaías, disse: pelas suas feridas nós fomos curados. E diante de Jesus, nós nos damos conta de que fomos salvos. Nossa fraqueza foi assumida por Jesus. E o que Jesus assume, ele transforma. Se Jesus assume nossos pecados, ele os transforma em vida para nós. O fato de existirem escândalos significa que, para cancelar o escândalo, é necessária a cruz, através da qual quem ama carrega sobre si o mal da pessoa que ama. Jesus fala sobre escândalos. E o que é o escândalo? O escândalo é um tropeço. O escândalo é a pedra de tropeço, contra a qual uma pessoa bate e depois cai. O escândalo ao qual Jesus se refere é aquele que causa a queda de outra pessoa. Ou seja, aquele gesto, aquele comportamento, aquela palavra errada, dita por uma pessoa, por mim, por alguém. O que fazem? Tudo o que fazemos ou dizemos nunca é neutro. Devemos nos lembrar disso. Um comportamento positivo estimula os outros à positividade, mas uma atitude negativa estimula os outros à negatividade. Até mesmo faz ao irmão o verdadeiro mal, porque o induz a fazer o mal. Se a minha atitude estimula a negatividade, é pior, que mata os outros no corpo, porque atenta à sua vida de filho de Deus. Na comunidade cristã, na comunidade humana, o mal sempre persiste, e Deus mesmo não pode eliminá-lo senão com aceitação e misericórdia. Hipotetizar o contrário, ou seja, hipotetizar que não haja mais escândalos, fraquezas, fragilidades, seria uma presunção pouco realista. E reduziria a Igreja a uma seita de perfeitos, que nunca serão perfeitos, porque o único que não peca é Deus. E então, se pensamos que somos perfeitos, nos tornamos juízes impiedosos para os outros, como, infelizmente, os fariseus fazem. E o que Jesus faz? Ele tenta iluminar, como Deus, como Jesus, assim também os seus discípulos. Também aqueles que chamam-se cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Todos nós somos chamados a aceitar os escândalos, transformando-os em ocasião de misericórdia e salvação, como fez Jesus. E Jesus continua e diz: mas ai daquele por causa do qual vêm os escândalos. O que significa esse ai? Não é o ai que nossos pais nos diziam: ai de você se fizer isso, porque se o fizer, virão muitos castigos. Não. Essa expressão na boca de Jesus tem outro significado. Ai, na boca de Jesus o que significa é infelicidade. Jesus expressa dor por aqueles que escandalizam e por aquele que escandaliza os outros. O mal da pessoa, seu pecado, o escândalo que dele deriva, recairá. Tudo sobre os ombros de Jesus, que continua ainda hoje a ser crucificado, a ser depositado na cruz, mas na cruz se manifesta o doloroso e escandaloso ai de Deus pelo mal do homem, pelo meu pecado, pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. E Jesus continua: é melhor para ele que receba a cruz. Não apaga uma pedra de moinho ao pescoço e seja lançado ao mar, do que escandalizar um destes pequenos. Socorro! Aquela palavra de Jesus é tremenda. Mas o que Jesus está dizendo é mais ou menos análogo ao que ele mesmo havia dito sobre Judas. O que ele diz: o Filho do Homem se vai, como está escrito sobre ele, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor para aquele homem se nunca tivesse nascido. Isso lemos no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 21. Por si só, o que Jesus disse não é uma proposta de pena de morte ou suicídio. É um aviso que mostra a nocividade e periculosidade do escândalo,
que dificilmente é percebida por quem o comete. De fato, quem peca pensa em seu próprio prazer, mas não pensa minimamente nas consequências que seu ato pode causar nos outros. O escândalo, de fato, diz respeito a um mal que eu faço ao outro, um mal ao qual somos menos sensíveis do que ao nosso. Na verdade, fazer o bem ao irmão nos faz. Estar bem, na verdade, nos dá vida, porque nos torna semelhantes a Deus. Fazer-lhe mal se torna para nós um verdadeiro suicídio, porque nos afasta de Deus, nos afasta do amor. Nos torna diferentes em relação a Deus. Não nos comportamos como filhos de Deus. Nossa vida, de fato, se preenche, adquire sentido na escolha de ser filhos de Deus, de ser como Ele. Deus nos criou. À sua imagem e semelhança, nos criou com a sua mesma essência. Nos criou com seu mesmo desejo e com sua mesma capacidade de amar. Quanto mais estamos enraizados em Deus, mais somos capazes de amar. Com essas palavras de Jesus, o que se está dizendo, o que está fazendo, ele nos dá um exemplo de correção fraterna em relação àquele que escandaliza. Diz que Deus aceita aquele que escandaliza, assim como é, sem condições. E, simultaneamente, o que ele faz? Denuncia o mal. Mas não apenas isso. O pecado do outro, se eu estou em Deus, não deveria suscitar em mim desprezo ou rejeição. Deveria suscitar um sentimento de misericórdia. Deveria até suscitar o desejo de que o amor de Deus possa preencher aquele vazio de amor presente em sua vida. Por isso, Jesus nos diz: cuidem de vocês mesmos. O Senhor nos criou livres, nos criou capazes de amar. E, ao mesmo tempo, Jesus nos diz: fiquem atentos, mantenham as antenas sempre ativas, sempre ligadas. Saiba que a sua liberdade não deve prejudicar, não deve danificar a vida dos outros. A verdade deve sempre ser guiada pela caridade. Sem misericórdia, a liberdade pode se tornar escândalo e a verdade pode se tornar uma condenação. E Jesus continua em seu ensinamento sobre como somos chamados a nos comportar diante de um escândalo, diante de um irmão que peca de maneira visível. Não só Deus o aceita em sua criação, não apenas denuncia o mal abertamente, mas também o perdoa. E o perdão é como ressuscitar um morto, é como dar a ele esperança, é como se Deus dissesse: eu confio em você, você ainda pode caminhar, você pode se levantar. Nesse sentido, Jesus nos diz: se o seu irmão cometer uma falta, repreenda-o, mas se ele se arrepender, perdoe-o. E nós nos perguntamos: mas é possível que um cristão peque? Ah, certamente. Somos sempre criaturas, somos fracos, frágeis. Ah, e se um sacerdote peca, e se uma freira peca, é possível que isso aconteça, mas certamente. Quem é o cristão? É aquele que segue o Senhor Jesus no caminho para a vida. Trata-se de uma escalada em direção a uma montanha, a um pico. É como quando se escala uma montanha. É possível cair, é possível escorregar. Assim é para aquele que caminha com o Senhor para chegar ao pico da montanha, ao destino que é o Pai. Mas então, enquanto se caminha, também se pode escorregar e cair. E se eu escorregar, e se eu cair, o que sou chamado a fazer? Sou chamado a me levantar, ou com minhas próprias forças, ou com a ajuda dos irmãos, e então posso continuar o caminho em direção ao destino. A vida da pessoa que deseja seguir Jesus é um exercício constante de misericórdia, em uma situação em que perdura a miséria própria dos outros. A verdadeira comunidade cristã não é o lugar onde não se peca. Não é o lugar onde todos somos perfeitos, onde não há pecados, onde as pessoas são perfeitas. Não, absolutamente. Mas a comunidade cristã é o lugar onde se perdoa. A comunidade é o lugar onde se dá uma mão para poder seguir em frente. Sofre-se pelos outros que sofrem, por aqueles que sofrem, e alegra-se por aqueles que se alegram. Vibramos uns pelos outros. Jesus te diz qual atitude ter diante de um irmão que comete uma falta. O que é bom fazer? Silenciar ou ajudá-lo? Aqui Jesus nos diz: repreenda-o. E este é o mesmo termo que Jesus usa para
Repreender os demônios. A repreensão não é desaprovação do irmão, mas do mal que está nele. A repreensão em si pressupõe a aceitação incondicional daquele que peca. De forma diferente, é um julgamento que expressa a maldade do próprio coração. Se eu desejo ajudar um irmão ou uma irmã que erra, é fundamental que eu esteja no amor, porque somente o amor, somente o desejo de bem que está em mim em relação ao outro, somente isso é capaz de silenciar o mal. Mas se a repreensão em relação a outra pessoa nasce de um desabafo pessoal, porque sinto que o outro fez me tocou, me ofendeu, me deixou bravo, e pela posição que ocupo, pelo papel que tenho a possibilidade de repreender, então eu faço. Mas saiba que se eu o faço como desabafo porque sinto que você me ofendeu, esse desabafo não serve para nada. Em vez de ajudar o outro, eu mesmo estou pecando porque estou desabafando. A repreensão da qual Jesus nos fala é o desejo de ajudar o irmão ou a irmã a abrir os olhos, dizendo-lhes a verdade com a boca, porque já antes abri meu coração para eles, na caridade. E somente assim, somente na caridade, no verdadeiro amor, a denúncia do mal não é condenação, não é percebida como uma condenação, mas é um anúncio de perdão, mas somente um perdão que abre os olhos para si mesmo e abre os olhos para os outros, e é verdadeira misericórdia. E se é verdadeira misericórdia, o que acontece? O mal é removido. E em vez disso, uma verdade que fecha o coração aos outros e se torna impiedosa, torna-se um endurecimento em si mesmo. Por isso somos chamados a fazer a verdade, nem a caridade, como diz muito bem São Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. Por si só, perdão e denúncia vão de mãos dadas, assim como caridade e verdade são os dois pés sobre os quais avança a vida comunitária. Sem uma não se revela o mal, sem a outra não se cura. E se não há verdade, eu não posso revelar o mal que existe, mas sem a caridade não se cura. A correção fraterna é o mais alto grau de misericórdia que podemos ter em relação aos irmãos e irmãs, onde a denúncia do perdão